nos concede de nós juntos podermos estar na sua casa, glorificar, adorar o seu santo nome, bendizer por todos os benefícios que ele tem nos feito. Porque Deus tem feito muitas coisas por nós e por isso é motivo de nós nos alegrarmos sempre, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades que cada um de nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, dentro de casa, fora de casa, no nosso ambiente de trabalho, enfim, tudo aquilo que acontece ao nosso redor. E nesta noite é um privilégio poder estar aqui. Nós estamos na série de estudos, onde nós estamos aí falando, compartilhando, repartindo, aprendendo sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Já falamos sobre a igreja de Éfeso, sobre a igreja de Esmirna, sobre a igreja de Pérgamo, e hoje nós vamos comentar um pouco sobre a igreja de Tiatira. Eu digo um pouco porque o tempo ele passa muito rápido. E a palavra do Senhor ela é um tesouro, ela é um poço inesgotável, infindável de revelações e de conselhos e de coisas boas para a nossa vida. Mas nesse tempo que nos é proporcionado nesta noite, nós vamos compartilhar sobre a igreja de Tiatira. É uma igreja que tem muitos detalhes, muitos pormenores, que merece a nossa atenção quando chegarmos à nossa casa e formos meditar. E o meditar não é ler. Quando eu leio, eu corro risco muito grande de me esquecer, eu corro risco muito grande de não entender o que aquela palavra, o que aquele texto está me apresentando. Mas quando eu me disponho a meditar, a me aprofundar, então eu começo a ser enriquecido, edificado e ensinado por aquilo que a Bíblia tem para nos proporcionar. E essa igreja, um dos detalhes desta igreja é que Tiatira, geograficamente, é a menor das cidades. Ela não tem tanta, eu não vou dizer importância, mas ela não é tão imponente como as outras igrejas. Mas mesmo assim, aqui nos escritos, a igreja que recebe menores versículos, vamos dizer assim, uma quantidade menor de versículos, é a igreja de Esmirna, que recebe aí 4 versículos, né? Tiatira é a igreja que recebe mais palavras. 12 versículos estão aqui separados para tratar do assunto dessa igreja. A igreja de Tiatira, enquanto eu meditava, enquanto eu estudava esses dias todos, inclusive eu tenho me apaixonado muito por esses estudos, eu tenho aprendido muito, eu tenho sido muito edificado pessoalmente por essas palavras. E a igreja de Tiatira, ela cabe naquilo que volta e meia eu compartilho com você. Que o que condena o homem não é o pecado que ele comete, por pior que seja. O que condena o homem é a rejeição do perdão que ele faz todo dia. O perdão que ele rejeita todo dia. O que condena o homem não é o pecado que ele comete, por pior que seja, mas o perdão que ele rejeita todos os dias. Porque quando olhamos para as 7 igrejas do Apocalipse, uma coisa fica claro: Jesus não tem prazer na derrota.
Jesus não tem prazer em ninguém que se perca. Jesus não tem prazer em ver ninguém longe, ninguém afastado. Jesus não tem prazer de ver as pessoas sendo escravizadas pelo vício das drogas, pelo vício da pornografia, do adultério. Jesus não tem prazer em ver essa vida de escravidão que o diabo está jogando sobre a vida das pessoas. Porém, essas pessoas, elas não estão entendendo que Jesus, ele se apresenta como uma porta. Uma porta. Jesus se apresenta como um caminho. Jesus se apresenta como aquele que é o único que pode nos ligar, nos religar ao Senhor. Então a igreja de Tiatira, ela deixa claro essa ação de misericórdia de Deus. Essas cartas à igreja de da Ásia Menor deixa claro a ação de misericórdia de Deus enviando essas cartas, porque Ele não tem prazer em que ninguém se perca. A realidade que nós nos encontramos, se quiser desligar os ventiladores, pode desligar, irmão Luizinho, esses aqui também da parede. A realidade que nós estamos vivendo é a seguinte: Deus criou as pessoas para que as pessoas fossem amadas. E criou as coisas para que fossem usadas. Mas a realidade nossa hoje, a inversão de valores está tão grande. A racionalidade está chegando num ponto tão terrível que as pessoas estão sendo usadas e as coisas que era para eu e você usar, nós estamos amando. Nós estamos amando mais as coisas que temos do que as pessoas que estão conosco. E a experiência dessa igreja, ela é categórica, ela é direta, ela é objetiva. Na igreja anterior, que foi a igreja de Pérgamo, olha que coisa forte que fala na igreja de Pérgamo. Fala sobre o trono de Satanás. E fala sobre as doutrinas que dominavam, mas principalmente, essa igreja de Pérgamo, ela fala sobre o trono de Satanás que estava instaurado. Embora como nós estamos falando individualmente de cada igreja, sem compará-las, porque senão não tem tempo para comparar. Então temos que falar de forma individual. Tiatira, ela se coloca num estado pior do que a igreja de Pérgamo. Pior do que a igreja de Pérgamo. Pela situação em que ela se encontra, pela realidade em que essa igreja se encontra. Então, nessa terça-feira que nós estamos aprendendo sobre esses temas, sobre essas lições, que o Senhor tem colocado no nosso coração, eu quero falar sobre Tiatira, a tolerância que ofusca a verdadeira representatividade cristã. A tolerância que nos corrompe, a tolerância que nos prejudica, a tolerância que apodrece, a tolerância que rouba valores, a tolerância que tira dos meus olhos e do meu coração o sentido de valores. Então, essa palavra nessa noite é uma palavra muito importante para mim e para você.
sobre o que essa igreja estava vivendo, que essa carta direcionada a essa igreja, ela é muito atual para a igreja universal. Essa carta que nós vamos tratar, ela é muito atual para a igreja de Areado, ela é muito atual para a vida do Jefferson, ela é muito atual para a sua vida. Essa palavra, esse estudo, ele vai agregar valores na vida do esposo, na vida da esposa, na vida do filho, na vida do pai, na vida do obreiro. Porque Tiatira estava vivendo um período muito ruim. Inclusive o período profético que ela representa é a Era das Trevas, que ocorreu ali mais ou menos entre o ano 500 e 1500 depois de Cristo. Quando começam a surgir as heresias, quando começam a surgir disseminações de diversas heresias pagãs, e que foram implantadas basicamente pela teologia romanista. Pela teologia romanista. E essa era das trevas, ela representa um tempo de muita negligência. De muita negligência àquela fidelidade que fora prometida para Cristo. Que coisa interessante, né? Essa época, ela representa uma negligência daquilo que eu prometi fazer se Cristo me abençoasse. Porque por muitas vezes nós queremos barganhar e negociar. Se o Senhor me der, eu vou ser assim. Eu vou fazer assim e nunca mais eu vou fazer aquilo ou aquilo outro, eu nunca mais vou fazer. Se o Senhor me der, aí o Senhor me dá e aquilo que eu prometi eu não faço. A igreja de Tiatira. Uma negligência à fidelidade daquilo que se promete a Cristo. Todos nós que passamos pelo batismo nas águas, lembra lá quando o pastor fez uma pergunta para você e ele disse assim: ô Jefferson, você promete ser fiel a Cristo até a morte? Eu prometo. Você promete obedecer à doutrina da igreja? Eu prometo. Você promete usar a Bíblia como manual de fé, regra de fé? Eu prometo. Assim como nós fazemos quando casamos. Não foi assim que fazemos? Veja que a promessa do casamento, nenhuma, ela é só favorável, ela é desfavorável também, Josias, quando você for casar. O pastor vai falar assim: você promete amar a Isadora na saúde, bênção, né? E na doença. Você promete amar a Priscila quando tiver dinheiro e quando não tiver dinheiro. Quando tiver dinheiro, ó, legal, puxa vida, ó, Coca-Cola está garantida. Mas quando não tem dinheiro? Então, basicamente, a promessa que eu faço e que eu não cumpro é essa: quando está tudo bem, eu estou tudo bem. Quando está tudo mal, eu não estou tudo bem. Pastor, eu não entendi. Quando está tudo bem, você tem que estar tudo bem. E quando está tudo mal? Quando está tudo mal, eu tenho que estar tudo bem também. Não é essa a promessa? Você promete estar junto quando está bom e quando está ruim? O problema é quando fica ruim. Aí quando fica ruim, eu meto o pé no balde, porque não está atendendo os meus interesses pessoais. O que acontece com essa igreja é justamente isso. A individualidade estava se sobrepondo. A individualidade que nos torna egoísta enquanto pessoas estava se sobrepondo. Imagina se Jesus agisse com individualidade, ele ia para a cruz?
O Juninho que pecou, quem vai para a cruz é o Juninho. Individualidade, porque a individualidade gera pessoas egoístas. Eu só penso em mim. Só em mim. Tiatira estava vivendo inversões de valores, nas quais ela não foi criada. O estudioso diz que a carta que o apóstolo João escreve a essa igreja, ela chega 40 anos depois que essa igreja já tinha existido, já estava fundada, ela já tinha 40 anos de vida. Ou seja, essa igreja não era uma criança. Aqui é o primeiro ensinamento. Tirando as crianças aqui, o resto ninguém é mais criança. Ninguém é mais criança. Todos nós somos tratados, é o artigo 5º da nossa Constituição, iguais perante a lei. Aqui, quando Deus olha para mim ou para você, Ele não ama mais eu do que você, ou mais você do que a mim. O amor dele é o mesmo por mim e por você. O que é que diferencia? O meu dia a dia. A minha vida diária. Sabe quando nós erramos? Nós erramos quando achamos que esse momento é o que determina Deus na nossa vida. Olha que coisa mais bonitinha. Todo mundo com carinha de crente, olha que coisa, todo auréolazinha. Olha que coisa mais linda esse povo, vai tudo para o céu. O que determina a nossa vida diante do Senhor é quando o culto acaba aqui e ele tem que continuar lá fora. Aí eu pergunto para você, o teu culto continua quando esse aqui acaba? Quem eu sou quando eu não estou aqui, irmão? Eu estou falando só, eu nem entrei na igreja ainda, viu? Isso daqui é só para te colocar a par do que estava acontecendo nessa igreja. Porque lá se levanta uma profetisa por nome de Jezabel, ou seja, alguém que recebeu esse nome representando lá a Jezabel de 1 Reis, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, que implanta o culto a Baal quando Acabe era rei. E essa daqui, como foi lida, ela põe os irmãos a se perder. Por que ela põe os irmãos a se perder? Porque os irmãos estavam limitados à hora do culto. Então eu tenho 1h30 de culto. Nessa 1h30 de culto eu sou crente. Nessa 1h30 de culto eu sou cristão. Eu sou fervoroso. Eu choro, eu falo aleluia, eu falo glória a Deus. Mas nas outras 22h30 eu falo... É esse o problema. Nós temos a nossa identidade confrontada, nós temos a nossa identidade riscada, nós temos a nossa identidade quebrada quando o culto acaba. Por quê, pastor? Porque o culto às vezes não continua. E às vezes eu acho que esse momento é o momento que determina Cristo na minha vida. Então eu vou na igreja, e na igreja eu vou oferecer o meu maior louvor, o meu melhor louvor. Na igreja eu passo gel, eu passo perfume, eu vou com a melhor gravata, melhor camisa, melhor terno, melhor tênis, melhor sapato. Eu vou do melhor jeito possível, porque lá Deus está me vendo. Ei, você se engana. Quando o culto acaba, Deus não acaba. Quando o culto acaba, Ele continua me vendo. Você lembra que um dia eu preguei aqui e no momento da mensagem eu disse assim: ei, se coloca no lugar de Deus e você vai julgar você, lembrando que você é Deus. Lembrando que você é Deus. Como que você se julgaria? Então essas coisas são coisas que nós temos que atentar.
despertar para quem somos, para o Deus que nós estamos servindo, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem poder de mudar a nossa história, e mais do que mudar a nossa história, Ele tem poder de garantir a vitória na nossa vida até o dia do Senhor. Então essa igreja, ela me ensina muito, e eu quero ser bem breve. O fundo histórico, como nós temos falado nas outras, é esse. Tiatira significa castelo branco em turco, ou sacrifício contínuo perpétuo. A mensagem de João, ela não se restringe somente às 7 igrejas, mas como eu disse, a igreja universal, a igreja de hoje, eu e você. Lembra que lá quando nós começamos o estudo falando sobre Éfeso, essa palavra, ela atinge a nossa vida em 3 áreas. Lembra lá? A área emocional, a área física e a área espiritual. Então essa mensagem de Tiatira, hoje, eu quero que você leve ela, assim como eu, para o lado totalmente pessoal. Porque o tratamento de Deus para essa igreja é pessoal. É tão pessoal. Deus está tão interessado em mudar a história dessa igreja. Jesus está tão interessado em mudar a história dessa igreja, que Ele propõe para essa igreja as mesmas coisas que Ele recebeu do Pai. Olha que coisa. Ele propõe para essa igreja. Então, Tiatira era uma cidade de trabalhadores com muitas associações comerciais. Tipo, como é que é aquele negócio que eles fazem? Que tem um grupo lá, por exemplo, uma classe representa os pedreiros, outra representa os pintores, os lojistas, como é que é o nome daquilo? Sindicato. Muito cheio de sindicato. E esses sindicatos, eles eram muito fortes em Tiatira. Porque Tiatira era uma cidade comercial, mas era mais forte na área industrial. Parte de tecido, parte de cerâmica, era conhecida, muito importante, por 2 fatores. Primeiro, Tiatira manuseava, trabalhava com o bronze. Era uma grande importadora do bronze. Por isso que Jesus se apresenta a ela como bronze polido. E também era uma grande importadora de púrpura, que era extraída a partir de um molusco no fundo do mar, um tipo de uma concha. E ela, quando ela era trabalhada, quando era beneficiava, ela produzia algumas cores, como violeta, vermelho, rosa, azul, uma cor esverdeada. Então daí era feito isso, era uma grande importadora. E nós vemos essa confirmação, quando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14, Paulo ganha Lídia e batiza Lídia nas águas, né? E Lídia é cheia do Espírito Santo. Lídia era originária da cidade de Tiatira, e ela era uma vendedora de púrpura. Então, o fundo histórico, Tiatira era conhecida por seus tintureiros, né? Comerciantes do templo. Aí o problema aqui, quando fala de Jezabel, que Jezabel servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas, era justamente por causa desses sindicatos, desses grêmios, desses grupos, que quando eles se juntavam, eles praticamente obrigavam os cristãos a fazerem parte dessas reuniões. E essas reuniões, elas eram cheias, né? Elas eram com jantares, com alimentos, carnes sacrificadas aos ídolos. Daí surgia o problema. Daí uma das desaprovações de Deus com relação a essa igreja. Por quê? Porque essa igreja, alguns dessa igreja, estavam levando o mundanismo como coisa normal. Entendeu? Coisa normal. Por exemplo, é certo um homem casado
participar de uma roda onde estão falando. Você sabe o que fala nas rodas dos homens? É normal, é certo um homem casado participar? Não. É certo um homem casado sugerir ou fazer coisas que não lhe convém, ou querer viver como um garotão, querer ter uma vida livre? Não. Da mesma coisa os jovens, se envolvendo, fazendo coisas mundanas, fazendo coisas que nós sabemos que desagradam a Deus, porque o pecado nunca vai deixar de ser pecado. Sempre vai ser reprovado por Deus. Sempre. Vocês lembram uma vez aqui que eu falei sobre o tal do celular? Lembra que eu falei? Sobre o celular? Celular é um problema. Celular é um problema. O meu celular, a minha esposa tem acesso a ele a hora que ela quiser. Meus filhos têm acesso a ele, sabem da senha dele. Qualquer um dos irmãos pode pegar e ver, eu não tenho receio nenhum. O que a gente mais vê hoje? A mulher não pode tocar no celular do marido, o marido não pode nem sonhar em pedir o celular da mulher. Por quê? O pai não pode querer ver o celular do filho. Por quê? Pai, deixa eu ver seu celular. Não. Por quê? Então o mundo estava querendo agregar os cristãos e fazer com que os cristãos achassem normal no pecado, achassem natural nas coisas que desagradam a Deus, achassem bom. Irmão, não faça isso. Nós temos a oportunidade todos os dias de nos levantarmos. Pastor, por que nos levantarmos? Porque cair, irmão, nós vamos errar, nós vamos falhar. Nós não somos super-homens, aqui não tem super-jovem, aqui não tem super-mulher, aqui não tem super-pastor, super-obreiros, não tem. Existe uma possibilidade muito grande, tanto que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuida para que não voe. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então a possibilidade da queda existe. Mas lembra o que eu falei no começo? O que vai me condenar não é a queda que eu levo, é o perdão que eu rejeito após a queda. Ei, corre, conserta, arruma, porque tem jeito. Para essa igreja, Jesus fala só assim para ela: arrependa-se. Se arrependa. Ei, mas não é aquele arrependimento momentâneo, não, que chama-se remorso, não. Eu falei e me arrependi do que falei, eu fiz e me arrependi do que eu fiz, eu fui e não devia ter ido. Arrependimento é a mudança de conduta, é aquela palavra meia metanoia, é convergir, é converter, é mudar a direção. Eu estava caminhando numa direção, agora eu decidi caminhar na direção de Cristo. Na direção de Cristo tem espinhos? Tem. Tem jeito de você passar por eles? Tem. Jesus te ajuda. Ah, pastor, mas eu quero que Ele tire os espinhos. Não. Os espinhos fazem parte da minha vida e da tua vida. Os espinhos requerem de mim e de você sacrifício. Servir a Cristo não é essa facilidade que é pregada, ensinada aí, não. Servir a Cristo exige lágrima. Servir a Cristo exige compromisso. Ei, irmão, presta atenção. Você tem compromisso com tudo, menos com Ele. Sobra tempo para tudo, menos para Ele. Você consegue fazer coisas fora de hora, quando é do teu interesse. Agora, quando é do interesse dele, eu não faço. Você está entendendo quem eu sou e quem você é? Você pode dizer aí para você mesmo: ah, se não fosse a misericórdia. Ah, se não fosse a misericórdia. Irmão Everaldo, eu me conhecendo, e se eu fosse Deus, eu fosse me julgar,
Se eu fosse me julgar, eu estava ferrado, Gesiel. Ferrado. Ferrado. Se eu fosse Deus e conhecendo o que eu faço, sabendo o que eu falo, irmão. Ainda bem que eu não sou. E ainda bem que Deus não é limitado como eu sou e não é limitado como você é. Ainda bem que para Deus tem valor as coisas vivas. Para Deus tem valor as coisas vivas. Quando ele fala que não se veste igual a Salomão, ele está falando para quem? Para alguma coisa morta? Para alguma coisa inanimada? Para alguma coisa abstrata? Para alguma coisa que nem vai nem vem? Ele está falando para quem? Para os lírios dos vales. Quando ele fala lá da preocupação dos pássaros de comer, veja que Jesus se preocupa, Deus se preocupa com coisa viva. Ei, irmão, será que você está dando a devida importância às coisas vivas? Será que você percebeu do teu lado, não tem nada morrendo do teu lado, não? Será que você não está preocupado com as coisas mortas? Aliás, com as coisas que não têm vida? E deixando a que tem vida do lado? Eu lembro de uma piada, não sei, de uma piada não, é uma brincadeira que foi feita, não sei com qual atleta da NBA. E o filho dele disse assim: meu pai ama tanto o tênis dele, que se pegar fogo na casa e ficar eu e o tênis, ele entra e salva o tênis. Você entra e salva quem? Irmão, eu estou sentindo tanto Deus aqui que eu prego até meia-noite, irmão. Eu vou embora em paz, aprendendo com essa palavra, porque eu tenho que despertar. Eu tenho que acordar, o inferno é uma realidade. E eu posso deitar hoje e não levantar amanhã. E eu posso perder o céu por não saber dar valor. Aquilo que tem valor para o Senhor, irmão. Misericórdia, meu Deus do céu, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tem umas curiosidades sobre essa igreja, por exemplo, ela está localizada num vale muito longo. E ao contrário da igreja de Pérgamo, lembra lá que nós falamos que ela fica 305 metros acima do vale? É uma igreja que fica, é uma cidade que fica na ponta de uma colina. Imagina um exército para invadir essa cidade. É praticamente impossível, a não ser que ela esteja desguarnecida, desprotegida. Seja pega de surpresa. Agora Tiatira fica no meio do vale, uma rota comercial. Não tem defesas naturais nenhuma. Nem uma. E essa igreja, ela é marcada por muitas destruições. Ela foi destruída várias vezes. Mas olha, se reconstruiu em todas elas. Que ensinamento lindo, né? Você conseguiu entender o que eu falei? Ela fica num vale longo. Ela não tem defesa natural nenhuma que protege ela, entendeu? É só ela no meio do vale. Porque é só ela no meio do vale, por muitas vezes ela foi afrontada, ela sofreu, ela foi perseguida, ela foi destruída, ela foi no pó, ela foi no chão, mas todas as vezes ela se levantou. Sabe o que eu acho lindo isso? Porque Jesus não erra quando ele fala com quem ele fala. Jesus sabe com quem fala, Everaldo. E quando ele fala com Tiatira, mesmo Tiatira estando passando por todos esses problemas, por todas as situações, ele conhece a história dela.
Você foi muitas vezes afrontado, você foi muitas vezes perseguido, já passou por muitas lutas e até foi na lona. Mas mesmo assim eu vou mandar uma carta para você, porque de todas as vezes que você caiu, você se levantou. Eu podia ter ficado no chão, você podia não estar aqui hoje. Você podia não estar vivendo, não estar fazendo, não estar participando de nada. Mas você está aqui hoje. Com um pouquinho da sua força, com um pouquinho da sua fé, você está aqui hoje. Aleluia, ó. Ela nos leva a um período de pleno desenvolvimento do romanismo. Recebe a carta mais longa, porém era a menor e a menos expressiva. O que eu quero dizer com isso? Deus trata todo mundo de forma igual. Nunca deixe entrar no seu coração a raiz dessa palavra que faz você olhar para Deus como um injusto, que Deus olha só para o outro, Deus vê só o outro, Deus dá só para o outro, provê só para o outro, só faz milagre na vida do outro, só abre a porta para o outro, dá certo para todo mundo, só não dá certo para mim. Não haja com injustiça, porque Deus trata todos de forma igual, porque todos nós temos o mesmo valor. Qual que é o nosso valor? O sangue de Jesus Cristo, o mesmo valor. Não foi 10 gotas para um, uma gota para outro, não foi. Esse sangue está jorrando, limpando e purificando até hoje. Clamamos o sangue de Jesus e somos perdoados. Glória a Deus. Maneira como Cristo se revela a essa igreja. E ele se revela de uma forma que não poderia ser diferente, né? Já que o grande problema religioso de Tiatira, um dos grandes problemas, era um templo que foi levantado para Apolo. Apolo, na mitologia, é o filho de Zeus, considerado o deus do sol, o deus do fogo. Deus conhece a história e a cultura do lugar e olha como ele se apresenta para essa igreja. Estas coisas diz o Filho de Deus, não é o de Zeus, é o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Deus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Ele está dizendo que ele vê tudo. Ele vê o oculto, ele vê o escondido, ele vê aquilo que você esconde de todo mundo e ele consegue enxergar a realidade de quem você é, a realidade da sua necessidade. Ele olha para você, faz o check-up, faz o raio-x e consegue determinar o que você precisa. Ele se apresenta a essa igreja dizendo: eu estou vendo tudo, eu sei de tudo, nada passa desapercebido diante de mim. Por isso que lá no final ele fala: se arrependa. Ele está dizendo assim, Tite, ó, eu estou vendo o que você está fazendo, mas eu não vou fazer nada. Eu estou vendo o que você está fazendo e eu vou te matar. Eu estou vendo, não, ele está dizendo: se arrependa. Se arrependa. Pés como bronze polido. Talvez na sua Bíblia está latão reluzente. Eu gosto muito de usar a Bíblia King James para algumas dúvidas que eu tenho. Por quê? Porque ela é a mais antiga e mais próximo daquilo que foi escrito com fidelidade, né, desde 1611. Então eu gosto muito dela para tirar algumas dúvidas, inclusive esse latão reluzente, bronze polido, tá? Então, bronze polido. O bronze na Bíblia, ele fala de juízo. O bronze na Bíblia, ele fala de julgamento.
Então ele está dizendo assim, os pés semelhante a bronze polido. Ele está dizendo, estou chegando com julgamento. Eu estou chegando para julgar essa causa. Mas depois eu também fui pesquisar uma passagem bíblica, Êxodo 38:8, para a confecção ali do altar de bronze. A Bíblia diz que as mulheres israelitas, elas trouxeram os espelhos da sua casa, para que fosse confeccionado o altar. O espelho da casa delas não era um espelho como hoje, era o bronze polido. Então esse bronze polido, ele fala sobre a verdade de quem nós somos. Porque o reflexo no espelho mente? Mente? Vou apagar a luz e vou acender de novo para ver se muda alguma coisa. Muda? Muda? Não muda. Se você pentear o cabelo para cá, ele fica para cá, para cá. Você pode achar o que for, mas quando você chegar de frente dele, ele vai falar, ei, é isso mesmo que você é. Desse jeitinho. E igualzinho. Não tem jeito. É assim mesmo que é. Não é? Ah, mas eu não queria ser assim. Mas você é assim. É isso que o espelho fala para nós todo dia. É isso que o espelho fala para mim todo dia. Está caindo o seu cabelo, meu irmão. Você vai ficar careca. Já estou, né? E vou fazer o quê? Eu vou achar que eu sou cabeludo e ficar soprando? Tirando o cabelo da testa? O espelho, ele não mente. Ele fala a verdade de quem eu sou. Não adianta. Então o bronze polido, ele representa essa verdade. Quer ver uma outra coisa? A Bíblia fala que o templo, ele é invadido em 1 Reis. Se não me falha a memória, na época de Roboão. O templo, ele é invadido. E os 300 escudos de ouro que havia no templo, todas as vezes que o rei adentrava ao templo, os soldados, eles impunham o escudo, de forma que o rei ia passando e ele conseguia se ver. Quando os escudos de ouro foram roubados, o rei mandou fazer 300 escudos de bronze polido. Todas as vezes que ele adentrava ao templo, os soldados impunham 150 de lá e 150 de cá. E o rei passava. E quando o rei passava, uma coisa ficava clara: eu sou rei. Eu sou maior entre o povo, mas eu não sou Deus. Eu não sou Deus. E foi essa a mensagem que Cristo envia para essa igreja. Eu estou chegando com julgamento para julgar a causa de quem você verdadeiramente é. Não daquilo que você pensa, não daquilo que os outros pensam, mas daquilo que verdadeiramente você é. Apocalipse 1:15, olha que coisa linda. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Olha que interessante. O bronze polido está na cabeça? O bronze polido está no peito? O bronze polido está nas pernas? Não. O bronze polido está no pé. Por quê? Por causa disso. Presta atenção nessa revelação. O espelho, ele me remete à verdade de quem eu sou. Quando me deparo com a verdade de quem eu sou, eu entendo que o meu único socorro é aos pés de Jesus. Lá eu vejo quem eu sou, porque reflete, mas eu estou no lugar certo, nos pés da pessoa certa, diante do único que pode fazer algo por mim, diante do único que pode mudar a minha causa. Ele vai julgar, mas ele pode mudar. E hoje nós temos essa liberdade, porque hoje ele se apresenta a mim e se apresenta a você como nosso advogado, que advoga as nossas causas diante do Pai. O acusador vem com suas acusações,
E ele se apresenta como aquele que advoga as nossas causas. E todas as vezes que o diabo apresenta uma condenação, ele apresenta as mãos furadas. Ei, para essa daí já está pago também. Mas ele pecou, mas já paguei na cruz já. Já está pago essa também. Então a presença de Jesus na nossa vida anula todas as intenções do diabo em acusar-nos. Por isso que nós temos que andar com ele. Qualidades exaltadas por Cristo nessa igreja. Essa igreja tinha obras, essa igreja tinha amor, tinha fé, tinha serviços, tinha perseverança. Essa igreja estava em pleno crescimento, pastor, mesmo vivendo tudo isso mesmo, olha aqui. Conheço as tuas obras, versículo 19 do capítulo 2, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Essa igreja estava em pleno crescimento. Se as últimas eram maiores do que a primeira, é porque essa igreja não parou de trabalhar em momento algum. Momento algum. Qual que é a realidade espiritual dessa igreja? Ela estava em pleno crescimento. Então, qual o problema dessa igreja? Olha o problema dessa igreja aqui. Versículo 20. Primeiro problema espiritual dessa igreja é esse, porque tolera os ensinos de Jezabel. Jezabel ensina sobre a prostituição. Jezabel ensina sobre a idolatria. Jezabel ensina sobre a perseguição. Jezabel, aqui representada por essa mulher, que deve ter recebido esse sugestivo nome para defini-la, por causa da Jezabel lá de Acabe, mas essa mulher, ela estava fazendo uma verdadeira bagunça na igreja. Os ensinos dela estavam tocando o coração do povo. O que ela ensinava, o que ela pregava, estava corrompendo o povo, porque era mais fácil. Era mais fácil. Irmão, é que nós estamos em crentes aqui. Mas imagina se um não crente estivesse aqui e ouvindo o pastor falar isso, ele ia achar que eu estava batendo em todo mundo, xingando todo mundo, e com medo, na expectativa de eu puxar um revólver e dar um tiro em alguém. Mas como estamos aqui só em crentes, nós sabemos que Deus está falando isso como conselho para nós, nos chamando a atenção para o conselho. Nem todo dia nós conseguimos glorificar a Deus, mas todos os dias, quando a palavra é ministrada, nós somos curados. Nós somos sarados. Eu me lembro que quando tinha 12 ou 13 anos de idade, ou um pouco menos, eu brincando em manilhas, na minha rua estavam cavando aquele buraco para fazer a rede de esgoto. E aquelas manilhas muito grandes. E meus amigos conseguiram pular de uma para outra. E eu fui tentar pular. Quando eu pulei, bateu o meu joelho na quina. E rasgou a minha perna aqui em cima do joelho. Eu tenho uma cicatriz desse tamanho. 23 pontos eu tomei, lembro até hoje. Sabe do que eu lembro até hoje? Eu não lembro de ser curado, eu não lembro da recuperação, eu não lembro de nada. Sabe o que eu lembro até hoje, Gesiel? Eu lembro de quando eu cheguei lá no hospital, irmão Marinho, o médico, aquele abençoado, em vez dele fechar logo, sabe o que ele fez? Abriu. Infeliz, é para fechar e você está abrindo. Você vai me matar. Não é. Sabe por que ele fez? Ele abriu a carne, tirou os pedacinhos, tirou a sujeira, limpou. Eu estava morrendo, mas ele estava fazendo certo. Pronto, sarei. Às vezes Jesus faz isso comigo e com você. Às vezes precisa disso. Às vezes a palavra precisa entrar direto no nosso coração e machucar mesmo. Fazer eu ver quem eu sou e que eu estou agindo, andando e fazendo de uma forma que, além de desagradar os meus, eu desagrado aquele que me chamou.
Ei, irmão, me diga uma coisa. O que é mais importante? O meu testemunho ou o meu glória a Deus? Fala aí. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Hã? O que é mais importante? Eu ser bênção na vida da minha família ou na igreja ou dar glória a Deus? O que é mais importante? O que é mais importante? O que é mais importante? Eu falar em línguas na igreja, pular, fazer aviãozinho, pendurar nos ventiladores ou ser bênção na vida do meu cônjuge? Você já me ouviu dizer, o teu culto não começa aqui, começa lá na tua casa. O culto de hoje, meu irmão, minha irmã, não começou às 19h30. Ele começou a hora que você levantou. Se você levanta 3, se você levanta 4, começou o teu culto. 5, começou o teu culto. 6, começou o teu culto. A hora que você levanta, começa o teu culto a Deus. Porque de repente você não está glorificando, não está pulando, sapateando, não está falando em línguas estranhas, mas quietinho ali você está andando e dizendo, eu não posso ir para cá, não posso falar isso, não posso pegar nisso, não posso pensar nisso, não posso fazer isso. Ei, eu posso, mas não vou fazer porque eu amo o meu Senhor. E eu demonstro o meu amor lutando contra quem eu sou. Vou falar de novo. Eu demonstro meu amor por Deus, lutando contra quem eu sou. Eu quero fazer, mas eu não vou fazer porque o meu amor é maior por Ele. Porque eu sei que quando eu faço, o primeiro que se entristece comigo é Ele, irmão. Imagina Deus olhando para você e dizendo, meu filho, não foi para isso que eu te criei. Dia desses eu fiquei um pouquinho pensando sobre o inferno, um pouquinho só, mas já mudei. Primeira coisa que eu tentei imaginar, irmã Cristina, foi o sentimento de Deus olhando para o céu, para a sua criação, indo para o inferno. Como é que Deus fica? Como é que Deus fica? Porque o inferno é um lugar que não tem retorno. O inferno é um lugar que não foi feito para a criação de Deus. E o pior do inferno, o inferno é um lugar onde a misericórdia de Deus não alcança. Olha que coisa terrível. Aqui tem misericórdia, lá não tem. Aqui tem oportunidade, lá não tem. Precisamos melhorar, meus irmãos. Não vamos tolerar esses ensinos. Não vamos tolerar esse tipo de coisa. Ei, eu sou melhor do que isso. Você pode dizer, eu sou melhor do que isso? Eu sou melhor do que isso. Eu fui chamado para ser um vencedor. A minha família foi chamada, eleita, escolhida para ser uma vencedora. Eu fui chamado para conquistar. Eu fui chamado para vencer e não para perder. Então, vamos andar como quem é vencedor? Vamos agir como quem é vencedor? Aleluia. Não vamos ter atitudes de derrotados. Ó, outra coisa. Eu estou pulando, irmão, porque senão não dá. Nós precisamos acabar logo. Ó. No versículo 24, fala sobre as coisas profundas de Satanás. Eu quero falar sobre esses mais polêmicos um pouquinho. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Ó, as coisas profundas de Satanás aqui, que Jesus está falando para João, são os segredos profundos, né, na linguagem deles. Ó, o falso ensino, presta atenção que isso é atualidade, tá? Isso é atualidade. Isso daqui que eu vou ler é apregoado
por um grupo de pensadores que se intitulam cristãos. Preste atenção, ó. O falso ensino diz que para experimentar plenamente a graça e a salvação divinas, devemos penetrar nas profundezas do pecado e conhecer todo tipo de mal. Você consegue entender isso aqui? Para eu entender o que é a graça, eu tenho que me lançar no pecado, porque só assim eu vou ter entendimento do que é a graça. Para eu ter uma noção do que é salvação, eu tenho que me lançar na perdição. Olha que coisa terrível. Para experimentar a graça, eu tenho que pecar, eu tenho que fazer. Isso não é uma licenciosidade, uma libertinagem explícita? Está claro. Isso são as coisas profundas de Satanás. Olha aqui. É uma corrente filosófica chamada de gnosticismo, que chama essa doutrina, são crentes, dizem cristãos, que chama essa doutrina de as profundezas de Deus. Eles apregoam isso até hoje. Para eu ter uma noção do que é graça, eu tenho que me afundar no pecado. Não, deixa ele ir aproveitar o mundo, aproveita o mundo. Conheço um monte que foi aproveitar o mundo, uns estão aproveitando até hoje, outros não voltaram ainda, e nunca mais vão voltar, de tanto que aproveitaram. Meus irmãos, nós fomos criados para aproveitar o céu, o melhor do céu, e tem como vivermos aqui, sendo representantes do céu, tem como vivermos aqui, estarmos aqui dentro desse sofrimento e nos alegrarmos com a paz que excede todo entendimento e sermos tocados, tomados e protegidos pelo amor que excede todo entendimento. Tem como? Aí Jesus propõe para essa igreja o arrependimento, para que essa igreja não sofra as ameaças futuras. Quais são as ameaças? As ameaças aqui são essas, ó. Eis que vou te prostrar de cama, bem como em grande tribulação os que adulteram com ela, caso não se arrependa. Ó, matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda rins e corações, né? Quando a Bíblia fala aí rins, entranhas, ela está falando sobre a parte mais íntima da mente humana. Então, dentro de algumas culturas, eles falavam sobre os rins. Por exemplo, aqui nós dissemos assim: eu te amo de todo o meu coração. Em alguns lugares dizem assim, acho que fica feio, mas imagina você falando assim para sua namorada: eu te amo com todas as minhas entranhas. Fica chato, não fica estranho? Mas era. Ou então, eu te amo com todos os meus rins. Não tem lógica, o coração é melhor. Mas ele estava falando sobre a parte mais íntima da mente humana. Era assim que se expressavam, no caso aqui. Então, como eu disse, Jesus não quer que ninguém se perca a despeito das ações e práticas que nós cometemos. Agora, uma coisa linda que eu quero que você preste atenção. O processo do arrependimento, ele não é forçado. Deus não é obrigado. Deus não lança ninguém ao arrependimento, assim como Ele não lança o arrependimento sobre ninguém, entendeu? O arrependimento é uma decisão pessoal íntima. Porque se eu não decidir me arrepender, eu vou continuar sendo quem eu sou. Eu vou continuar vivendo da maneira que eu estou vivendo. E pode ser que essa maneira de viver como eu acho que está certa, seja um caminho de morte. A Bíblia não diz? Aos olhos deles é um caminho de vitória, mas o final deles é a morte. Às vezes nós estamos dessa forma.
andando dessa forma, pensando dessa forma. E a igreja de Tiatira, ela é interessante porque ela revela que é necessário que heresias se manifestem no meio da igreja, para que os sinceros se manifestem. Eu disse lá no Rosário outro dia, vou repetir aqui, a palavra sincero, ela é o mesmo que sincera. Por quê? Na antiguidade, quando os artistas, eles iam para as feiras de rua, vender as suas artes, em especial aqui eu quero falar sobre os que pintavam quadros. Quando eles estavam pintando e por algum acaso, algum acidente, aquele desenho sofria uma mancha, estragava alguma coisinha, esse artista, ele corrigia com cera. Só que existia um grupo de pessoas que eram experientes e quando eles iam para essa feira das ruas para comprar as artes, comprar os quadros pintados, eles olhavam, escolhiam e gostavam. Eles atestavam para ver se era verdadeiro. De que forma? Eles pegavam esse quadro e levantavam para o sol, na direção do sol. Quando esse quadro voltava para frente deles e não tivesse nenhum defeito, nada de diferente, ele comprava esse quadro, porque esse quadro era uma obra verdadeira, era uma obra real. Não tinha máscara, não tinha defeito. Agora, quando eles apresentavam essa obra para o sol e começavam a ver mancha de cera escorrendo, é porque essa obra era mentirosa. Essa obra estava escondendo alguma coisa, entendeu?